Olá! E o tema de hoje é glutonaria. Aquela pessoa que come em excesso, passa do limite na hora de comer. Então é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. E o texto bíblico referente que nós vamos usar para falar sobre esse tema está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 e 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, glutonarias, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quem proferiu essas palavras? Foi o apóstolo Paulo. Depois de Cristo, lá pelo ano entre 48 e 60, devido ao zelo que ele tinha para com os novos crentes, pois existia ali um grupo de judaizantes que tinha uma influência muito grande, e uma influência negativa, porque eles tinham uma compreensão errada dos evangelhos. E eles queriam fazer a todo custo com que os ensinos do apóstolo Paulo ficassem desacreditados. Para os crentes galateus, na cidade de Galácia, atual Turquia, na época era uma província do Império Romano. E essa advertência sobre a glutonaria, Paulo arrolou com mais 14 qualidades negativas, chamadas de obras da carne, as quais dão uma falsa sensação de liberdade, quando na verdade escravizam e levam a pessoa cada vez mais para longe de Deus. Comer é muito bom, mas a glutonaria aqui é pecado porque ela é um exagero. E o que é exagero? É tudo aquilo que está no limite do aceitável, no limite do que é estabelecido, do que é permitido. Então, quando eu não tenho o controle, o domínio das minhas vontades exageradas, eu fico refém dessas vontades. Ou seja, quando eu não tenho esse controle dessas minhas vontades exageradas, isso se transforma em vício na minha vida. E todo e qualquer vício toma conta da mente das pessoas. E quando a compulsão alimentar passa a dominar a pessoa, ela corre pelo menos dois riscos. O primeiro, riscos de contrair doenças no seu corpo físico, como por exemplo, a obesidade, a apneia, taquicardia, hipertensão, infertilidade, dores na coluna, câncer, trombose, úlceras, depressão, asma, neoplasias e etc. Isso causa um grande transtorno, porque a pessoa vai ter que procurar um médico, vai ter que se submeter a uma consulta, vai ter que fazer vários exames, possivelmente vai ter que se submeter a cirurgias. E a evolução dessas enfermidades, se não forem tratadas, elas podem levar à morte. O segundo risco aqui é que a pessoa não vai para o céu. Pode até parecer engraçado, mas é isso que a Bíblia me diz. Então, se eu quero ser um servo fiel a Deus, um verdadeiro adorador, eu tenho que ser dominado por Deus. Deus é que tem que ter o controle da minha vida, e não comida, e não qualquer vício. Porque quando Deus tem um controle da nossa vida, tudo dá certo, tudo é na medida certa. De uma forma que nós não somos prejudicados nem fisicamente, nem materialmente, nem espiritualmente. Talvez você possa estar até pensando aí agora, me vendo aqui falar sobre isso nesse vídeo. Você deve estar pensando assim, mas que bobagem, né? Se Deus é amor, Deus é Pai. Sim, desse ponto aí você está certo. Deus é amor, Deus é Pai, mas assim como em toda a sociedade, em todos os lugares existem regras, Deus também tem as regras dele. Só que ninguém é obrigado a seguir. Tanto você quanto eu somos livres
para decidirmos se a gente quer seguir as regras de Deus ou não. Olha só, nem todo gordinho ou gordinha é uma pessoa com o pecado de glutonaria. O sobrepeso pode vir de detalhes como, por exemplo, hereditariedade, problemas genéticos. E de acordo com as pesquisas de cientistas dos Estados Unidos e de Israel, a cada 10 gordinhos, 9 têm problemas de ordem genética. Ou seja, se eu olho e vejo que os meus pais, os meus avós eram pessoas que tinham sobrepeso, consecutivamente eu também serei uma pessoa assim e também os meus filhos e assim por diante. O sobrepeso também pode advir de pessoas que estão em tratamento, tomando remédios. Outra causa também são os fatores psicológicos, fatores hormonais, glândulas, ou seja, existem N motivos de uma pessoa estar com sobrepeso. Para uma pessoa estar gordinha, não precisa necessariamente olhar para o gordinho e dizer assim: ah, aquele ali come muito, ah, aquele ali come demais. Então, se você olha para um gordinho, olha para uma gordinha e vem logo na sua mente esse pensamento, então está na hora de você procurar estudar, se atualizar, para você não pensar e nem falar o que você não sabe. É que eles generalizam, evidenciam que os gordos estão todos errados porque são comilões, estão comendo demais, são glutões, como eu já ouvi muito por aí nos YouTubes da vida. Aí eu pergunto para você, e os magrinhos esfomeados? Eles estão certos se eles comerem demais? Se eles forem glutões? Porque eles são magrinhos. Porque afinal eles comem e não engordam. Enquanto que os gordinhos, por causa da sua aparência, precisam ser todos reprimidos. Eu creio que não seja dessa forma. Eu creio que o que existe aqui é desinformação. A glutonaria causa sim excesso de peso em uns e em outros não. Sim, à luz da Bíblia é assim. Desde que a pessoa que está falando tenha amor pelas outras pessoas que estão ali sentadas lhe ouvindo. Porque não vai adiantar muito se esse ensino vier cheio de preconceitos. Porque aí vai ter um efeito colateral. Ao invés de ser um aprendizado para edificação, as pessoas sairão dali muito tristes. Aí chega o pregador ou a pregadora, toca nesse assunto aos gritos e berros, dizendo que tudo quanto é gordo é tudo glutão e, portanto, vão tudo para o inferno. E aí, meu irmão, vai ter gente que nunca mais vai querer voltar nessa igreja. E é por causa disso que muitos líderes perdem as suas ovelhas, por causa justamente disso, falta de sabedoria. Quer ensinar sobre isso? Então vai estudar. Procura pessoas de conhecimento na área. Pesquisa, ore, se informe, se atualize. Se prepare tanto no conhecimento quanto no espírito para que você ensine as pessoas que estão ali e aquele ensino seja muito proveitoso, não apenas para o físico, mas também para o espiritual, para a alma das pessoas. Aí sim você vai ver Deus falar através de você. A igreja toda vai receber, vai sair dali edificada. Porque aí o povo vai saber aonde se tratar, o que é que ele tem, aonde procurar ajuda, porque você mostrou a causa, o efeito e a solução desse problema. O púlpito de igreja também é local de informações para a população. Primeiro, deixa eu explicar para você aqui o que é vício. Vício é um hábito repetitivo que degenera. É aquilo que causa prejuízo às pessoas e às outras pessoas que com ela convivem. Deus condena a glutonaria porque ela é viciosa, ela penetra, entra na mente da pessoa. E aí a pessoa vai viver em função da comida, vai viver para comer.
quando o certo é comer para viver. E não é só isso. O vício, qualquer tipo de vício, ele adoece a pessoa, tanto física quanto emocional e espiritual. Se a gente deixa a nossa vida por conta dos vícios, seja lá que vício que for, então Deus não tem o controle da nossa vida. E aonde Deus não está, o diabo vai e domina. É muito simples compreender isso aqui. Tudo aquilo que Deus nos mostra na Bíblia e nos previne para que a gente não vá ali, para que a gente renuncie, é muito fácil compreender. Ou você aceita ou você não aceita. E o fato de aceitar ou não as orientações de Deus através da sua palavra são decisões nossas. Então, se você decidir a partir desse vídeo que você está me vendo explicar sobre o assunto, se você decidir a partir de hoje renunciar à glutonaria, peça perdão a Deus. Por quê? Você tem que pedir perdão a Deus? Porque você quebrou uma regra de Deus. Deus te perdoa e Deus te ajuda. E Ele vai te fortalecer para você ter forças para lutar contra essa compulsão alimentar. E outra coisa, Deus tem dado ciência para o homem aqui na Terra. Você também tem plena liberdade de procurar médicos específicos dessa área, especialistas que também podem ajudar você. E você não está lutando sozinho. A partir do momento que a gente decide mudar, Deus toma de volta o controle da nossa vida e tudo passa a dar certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer fazer alguma outra pergunta, alguma coisa, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Vai aproveitando agora, deixa seu like para mim, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece. Tá bom? Aquele abraço para você e até um outro momento.